É interessante que eu jamais, em 53 anos, imaginava que um dia eu estaria aqui. Até porque era para eu estar morto. Há quem diga que a vida nos prepara. Mas antes de nos preparar, ela nos rompe. Há 3 anos e alguns dias, eu estava diante do médico e ele olhou no meu hemograma e disse para mim a seguinte coisa: você está com câncer. De maneira muito clara, sem nenhum vinhozinho, disse isso para mim. E naquele momento o meu mundo caiu, né? Eu fui rompido naquele instante e tudo na minha cabeça começou a girar. Eu falei assim, gente, peraí, como assim? Eu tenho filhos, a vida parece ainda que precisa continuar. Mas chorei o dia inteiro e no outro dia eu levantei e falei assim, eu preciso fazer algo para continuar essa travessia da vida. E no outro dia eu tinha uma punção para fazer, para confirmar a leucemia. E logo que eu fiz a punção, eu estava na enfermaria, minha mãe, que é muito católica, chegou assim para mim, filho, tem uma senhora que quer falar com você, ela quer rezar por você. Eu falei assim, mãe, então pede para ela vir. E a mulher rezou para mim, a senhora, e disse a seguinte coisa, o senhor me fala que você tem mágoa. Eu falei assim, minha senhora, eu não guardo nem dinheiro, vou guardar mágoa. Ela, então desculpa. E eu estava me preparando para o doutorado, e no doutorado eu vou falar sobre psicossomática. E olhando as anotações, quando eu olho leucemia, mágoa, naquela hora eu falei assim, meu Deus, como assim? E eu comecei, né, tem o manejo da leucemia, da mágoa, é justamente o perdão. Aí tá. Né? E uma coisa interessante que a gente vai entendendo, que o sofrimento é invisível. Eu não sei o que você sofre hoje, eu não sei que dor você vivencia hoje, mas naquele momento que eu tinha recebido aquela notícia, as pessoas olhavam para mim e achavam que estava tudo bem. E eu disfarçava, né, homericamente, de uma forma muito forte, de que nada estava acontecendo. Mas dentro de mim, nos bastidores do meu coração, eu estava digerindo aquela informação. E eu não sei o que você passa hoje, mas de alguma forma, a sua dor é invisível. Há quantos sorriem por fora, mas por dentro sangra? Talvez você veio para esse encontro hoje com algum propósito de mudar até a perspectiva da sua vida. Então o sofrimento, ele está invisível nos líderes, nos pais, nos professores, no psicólogo, que deixou de ser psicólogo naquele momento e foi convidado a ser paciente numa travessia, numa experiência limite com a dor em relação ao câncer. E quando a mente quer desistir. Gente, eu tive vontade enorme de desistir. Eu comecei a falar assim, e agora, o que eu faço? Mas eu entendi que de alguma forma não havia possibilidade de desistir porque tinha alguém que eu amava. Havia pessoas que esperavam pelo meu amor, pela minha participação e presença. A psicologia da travessia. No meu caso, a mágoa. A mágoa era a causa daquilo. Eu não sei qual que é a causa da sua travessia, se é a mágoa, se é a decepção, se é o sofrimento, eu não sei, mas no meu caso, a psicologia da travessia, a causa era a mágoa, e toda doença tem uma função. Existe uma funcionalidade na doença que nos alcança. Ela é um grito daquilo que a gente não consegue funcionar como ser humano. E eu precisei fazer o quê? Eu entendi que a minha cura estava diretamente ligada ao meu posicionamento de vida. Eu precisava perdoar. Se a base emocional é a mágoa, eu precisava perdoar. E precisava perdoar na tríade do perdão. Que é perdoar o outro, perdoar a situação e perdoar a mim mesmo. E fiz o processo. Com 15 dias de tratamento, eu recebi a remissão do câncer. O médico falou assim, como assim? O que você fez? Eu falei assim, eu fiz um processo de perdão. Aí ele, vamos continuar o protocolo, porque é 3 anos, para que não haja recidiva. E tá. Aí minha amiga chegou assim para mim e falou assim, mas espera aí, aquela história com o seu pai? Aí eu falei assim, nossa, é mesmo. Eu, aos 12 anos, eu fiz um voto íntimo. Meu pai era muito violento.
Meu pai espancava muito a minha mãe, não tinha Maria da Penha, e espancava cada um de nós. E aos 12 anos eu fiz um voto íntimo de que quando eu se tornasse família, eu seria o melhor papai do mundo e daria a melhor família para os meus filhos. Mas nessa hora eu entendi a causa e a raiz da mágoa. Eu sentei com os meus filhos, e com os meus filhos eu sentei, e na hora que eu separei, né, eu me separei, e eu sentei com eles, e sentei e falei assim, filhos, papai e a mamãe vão ser amigos. Então papai e a mamãe não vão mais estar juntos. E o Luca, na época, tinha 6 anos, e o Lorenzo tinha 4 aninhos. Eles ouviram silenciosamente o papai falando que ia separar da mamãe e se tornaria amigos. Aí eu falei assim, tem alguma coisa a dizer, filho? E o mais velho, que é o Luca, disse a seguinte coisa para mim. Papai, está tudo bem. Na minha escola tem filhos de pais separados. Mas a única coisa que me deixou triste é o quê, filho? Ele, papai, eu achei que família fosse para a vida toda. Naquela hora, a dor entrou no meu coração. É como se naquele instante, meu filho dissesse, você não conseguiu ser o melhor papai, você não conseguiu dar a melhor família. Naquele momento, a mágoa entrou no meu coração. E eu precisei rever toda a minha história, ressignificar todo o meu processo, porque aquilo dependia para que a cura do câncer acontecesse. Mas o câncer tem uma função. O câncer a doença tem uma função de revelar quem somos. Curar dores, traumas, feridas, trajetórias mal vividas. Eu falo para meus pacientes, se você está numa trajetória ruim, faça como o Waze. Recalcule a rota. E eu precisei recalcular. Mas foi todo um processo. E por quê? Porque meu câncer, que é LMC, LMC, a quimioterapia eu descobri recente, não demorei a buscar ajuda, um exame de hemograma me ajudou nesse sentido, e a quimioterapia era diária. A quimioterapia era todos os dias eu tomava o comprimido, todos os dias. Então, os efeitos colaterais eram semanais. Tinha semanas que eu vomitava a semana toda. Tinha semanas que eu tinha diarreia o tempo todo. Tinha semanas que eu tinha enjoo o tempo todo. Eu tive quatro intercorrências. A primeira intercorrência, eu tive uma pneumonia. Eu fui parar no pronto-socorro e do pronto-socorro para a UTI. 50% do meu pulmão ficou tomado. A segunda intercorrência, depois de 15 dias que eu saí, eu tive um derrame pleural. Tirou do meu peito 1,5 litro de líquido. Só funcionava o lado esquerdo. Depois eu tive uma outra intercorrência. A outra intercorrência foi o quê? Eu tive problema intestinal. Eu tive 2 cirurgias, porque de tanto tomar imaprazol para o estômago ficar capaz de suportar a quimioterapia, eu tive um problema no estômago e tive um rasgo, que a gente chama de fissura anal, porque minhas fezes de diarreias ficaram constipadas. Então foram 4 intercorrências. Continuamente eu precisava resistir. O que me dava a capacidade de resistir é o que nos mantém humanos. Eu lembrava dos meus filhos e dizia, eu não posso ser precocemente uma lembrança boa para os meus filhos. Eu não queria ser uma morte tão precoce na vida deles. A minha resistência, ela não está misturada a resistir, a bater de frente, não. A minha resistência, viver é resistir, que é o título do meu livro, é resistir para poder existir para quem eu amo. Eu não sei o que você consegue alcançar hoje, eu não sei o que você está passando, mas você precisa existir porque alguém espera a sua presença. O coração do homem não foi feito para a solidão. O coração do homem precisa ser povoado por outras presenças. O coração do homem precisa ser conduzido, misturado a outras presenças, até porque nós nascemos para a relação. Um primeiro sintoma de quem está doente, adoecido, com a depressão, é justamente isso, isolamento, estar só. Então a presença dos meus filhos eu precisava completar com a minha presença.
Os meus filhos foram fundamental. Então o vínculo, o propósito e a esperança foram motivações, foram aquilo que me impulsionou a passar nessa travessia, desse limite, da experiência de limite da vida e a morte, para que eu pudesse resistir. E o propósito, a esperança e o vínculo me fortaleceu como ser humano. E aqui são eles, tá? Esse aqui é o Lorenzo e esse aqui é o Luca. Na época que eu estava com câncer. Viver é resistir. Não porque somos invencíveis, mas porque existe algo profundamente humano dentro de nós. E é na situação limite, na experiência limite, que você encontra a sua humanidade. Ela te arranca todos os apoios. Seja o apoio psicológico, seja o apoio racional, o apoio financeiro. Ela te traz uma nudez que você fala, é isso que eu sou. E a partir disso eu preciso me tornar muito melhor. A dor pode transformar completamente uma vida, mas não precisa destruir a possibilidade de continuar vivendo. Eu precisava continuar. Lembra da Dory? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, você precisa continuar. E trocando essa metáfora, você precisa viver. O fato de você estar aqui é recalcular a sua rota para existir de maneira mais inteira, para existir de maneira mais profunda, para existir de uma maneira, uma perspectiva, uma visão de mundo muito maior do que você acredita possuir. Viver, resistir. Posso confessar uma coisa para vocês? Talvez seja absurda. Talvez o que eu vou dizer para vocês seja inconfessável. Talvez o que eu vá dizer para vocês possa escandalizar vocês nesse momento. Mas a intencionalidade é essa. A provocativa é justamente essa. Bendito o câncer. Sim, bendito o câncer na minha vida. Porque através dele, a vida me obrigou a me tornar melhor como pai. A me tornar melhor como filho, a me tornar melhor como profissional, como psicólogo. É justamente o câncer que me fez estar aqui hoje falando para vocês. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas bendito o câncer que me trouxe aonde eu nem imaginava que poderia estar. E é isso, há uma função. Existe uma intencionalidade. Nada é o acaso. A vida nos prepara. Mas antes de nos preparar, ela nos rompe. E é preciso que seja rompido em você qualquer coisa que te impede de alcançar o seu propósito, de alcançar a sua verdadeira humanidade, que ela faz todo sentido na vida de quem está com você. Talvez a maior força humana não seja evitar o sofrimento, seja continuar amando, continuar acreditando, continuar existindo, mesmo depois do colapso, mesmo depois de romper tudo isso em você. Existem dores que mudam quem somos, mas também existem travessias que revelam quem podemos nos tornar. Eu peço licença para você, para pegar você pela mão e te conduzir nessa sua travessia. Entenda, isso aqui é apenas a antessala de uma conversa. Caso você queira aprofundar o meu livro, Viver é Resistir, uma experiência de um psicólogo na travessia de uma experiência limite com o câncer. Entenda, caso você deseje, eu quero tomar você pela mão. Não conheça a sua dor, não conheça a sua história, mas eu quero te conduzir para que você possa, não mais sozinho, poder fazer a travessia da sua vida com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de dignidade, sendo você e tornando-se o propósito que você precisa. Viver é resistir. Resistir para existir. Obrigado.